os suplementos que seriam maléficos. Suplementos que eu digo, parece que suplemento tudo é bom, mas vamos falar lá. O que o pessoal usa aí achando que eu tô cansado, mas tenho que ainda ir treinar, e aí joga uma coisinha a mais. Tu fala dos... Vamos lá. Dos estimulantes? Os riscos disso, de uma pessoa não estar sendo acompanhada, não perceber que tem essa doença de base e ainda... Agora, eu já vi pessoas colocando, né? Vai treinar, como colocar uma cápsula de sal na boca para dar um pump. Pessoas que vão usar clenbuterol tomam uma dose para poder treinar. Usa homogenin pré-treino. O paciente vai lá tomar uma dose de cafeína, às vezes toma duas doses que dá mais de 400 miligramas, o cara vai treinar. Então, isso tudo são condições que vai trazer para você um risco aumentado de você fazer eventos cardiovasculares. Essas drogas, esses produtos acabam fazendo com que você libere mais substâncias catecolaminérgicas, que vai gerar para você, né, aumento do nível pressórico, aumento da frequência cardíaca. E se você ainda faz uso abusivo de esteroides, ou você nem usa esteroide, mas você tem uma doença concomitante que você às vezes nem sabe que tem, por exemplo, você acabou de falar sobre o síndrome QT-longo. Você falou, a gente vai comentar sobre Brugada, né, paciente que tem miocárdio hipertrófico, é o mais comum, é a doença que mais mata jovem. Né, paciente que tem, às vezes... Passa o próximo, Raul. Continua, doutor. Né, paciente que, às vezes, tem uma coronária anômala, que nem sabe que tem. Né, e você ainda usa estimulantes para você poder acelerar o coração, ficar mais acordado, etc. Né, às vezes gera para você um rebote, para você não estar conseguindo dormir bem. Aí o cara vai querer usar substâncias para dormir à noite. Dorme mal à noite, no dia seguinte está podre, porque o cara está super estressado, com privação de sono. Ele gera uma cascata de tanto problema para trazer no coração desse paciente, com um risco muito elevado de o cara ter um evento cardiovascular, que pode ser um infarto, que pode ser uma arritmia, que a gente acaba levando a morte súbita, né, como fibrilação ventricular, taquicardia ventricular, o infarto, como eu falei agora anteriormente, pode ser um AVC, pode ser uma trombose venosa, pode ser uma trombose, uma embolia pulmonar, tem várias coisas que vai causar para o paciente. Né? Mas o que me preocupa muito, né, além da questão da parte hormonal, mas tem caras que não usam e não vão no médico, né, porque treina alta intensidade e acha que porque ele está treinando bem não pode ter nada no problema de coração. Não tem. E às vezes o cara tem uma doença de base e nem sabe. Não sabe. E isso vai desencadear um desfecho. Isso vai fazer um desfecho. Acaba tendo um aumento do risco de ter um desfecho desfavorável. Daí vem as tais mortes súbitas. As mortes súbitas, né? Tem uma definição para isso? Em jovem, a miocardiopatia, como o irmão falou, hipertrófica é a principal causa na América. Morte súbita a gente geralmente é em paciente abaixo de 30 anos, tá? De uma causa não coronariana. Não coronariana, né? Abaixo de 30 não coronariana. E abaixo de 35 anos, acima de 35 anos geralmente é coronariana. Morte súbita é aquele paciente que acabou apresentando um evento cardiovascular, seja por infarto ou arritmia, que acabou perdendo ali a consciência, o coração não conseguiu fazer as demandas necessárias, que se ele não for abordado o mais breve possível, ele vai evoluir para óbito. Né, e geralmente isso é a definição de morte súbita. Né? Aí você tem vários fatores que podem te levar à morte súbita, desde drogadição, bala, cocaína, né, que são as overdoses, etc. Né, aquele paciente que tem doenças no coração, como QT-longo, síndrome de Brugada, que a gente chama de doenças por canulopatias. Né? Aqueles pacientes que têm fibrose no músculo cardíaco, que vão gerar pontos de arritmia por algum estímulo, seja ele por hipertensão, estresse, etc. Então tem várias coisas que vai levar o paciente a morte súbita. Quando você faz uma avaliação cardiológica, a gente busca isso. No cara que vem fazer uma avaliação conosco, né, que busca performance, busca alta performance, busca melhorar rendimento, a gente vai buscar no cara doenças, ou pelo menos afastar doenças que não vão trazer esse paciente um risco maior. E isso não quer dizer que o paciente não possa ter risco, a gente está dizendo que o risco dele é menor. Perfeito. Entendeu? Perfeito. A gente, na verdade, resumindo, nós fazemos uma avaliação para diminuir o risco de morbimortalidade. Né? A morbimortalidade nada mais é do que a possibilidade de você ir a óbito. Nós fazemos uma avaliação da morbimortalidade cardíaca. Né? É isso que a gente faz. Então, mas isso não quer dizer que você está blindado. Né? Isso também o pessoal de casa às vezes acha, não, o doutor Alexandre e o doutor Luciano vão blindar o coração. Não existe blindagem no coração para aquele usuário ou não usuário de anabolizante. Sim, sim. Então, assim, os fatores de risco modificáveis e não modificáveis
são realmente o grande vilão, vamos supor assim, entre aspas, de você evoluir realmente a fazer um desfecho. A evolução da tua doença, a evolução natural disso. Perfeito. Tem diferença, Alexandre, da questão das etnias humanas em relação... Sim. Os asiáticos estão mais predispostos justamente, tá claro. São né? mais São predispostos... mais predispostos de doenças coronarianas, associados ao mau hábito, justamente o americano, por exemplo, a obesidade, né, e a hipertensão, hoje está nos maiores fatores de risco justamente de coronariopatia. Né? Ok. Então, assim, essa hipertrofia, ou seja, a hipertensão arterial não tratada, gera essa hipertrofia ventricular, há uma maior incidência de desfecho realmente de doenças coronarianas e doenças de taquiarritmias. Então, principalmente o americano, ele tem uma maior tendência a ter doenças coronariopatas, né? E o asiático, nesse caso, por ser etnia, né? Eu uso agora? O japonês, Dos orientais os orientais, ali... a ter essa predisposição justamente, né? E essa questão dos afrodescendentes, dos africanos... Os afrodescendentes, na verdade, o negro tem uma... Isso tudo está relacionado com esses fatores de risco, Sim. modificáveis ou não modificáveis. Agora, há algumas particularidades na etnia onde você observa isso também está relacionado, às vezes, com o valor, ou seja, aí vem a história da economia, do fator de risco não modificáveis, justamente entra os hábitos de vida, pacientes na população mais carente, onde ter uma alimentação mais saudável, mais hipossódica, ter alimentos onde tenham gorduras onde não sejam saturadas, estão direcionados diretamente com essas doenças coronárias, por exemplo, como a coronariopatia. E aí é o grande vilão, onde está relacionado, às vezes, países africanos, onde o desenvolvimento econômico é menor, onde a renda per capita é menor, está associada ao que? Uma má alimentação. Uma alimentação pobre, né, na verdade, em nutrientes, né, em minerais, onde você está aumentando esse fator de risco de doença, por exemplo, coronária. Entende? Comer mal, por exemplo. Perfeito. Aí entra a questão de fenótipo é genótipo, mas meio ambiente. Esse meio ambiente entra a questão econômica e política, que entra em epigenética e acaba alterando... Isso não quer dizer que a modulando. população rica venha comer melhor, não. Porque há muito, ou seja, população de rico muito grande que são obesos. Perfeito. Então, isso o que não é a questão só social e econômica, e sim a questão do teu hábito de vida, da filosofia de vida que você tem por esses fatores de risco não modificáveis, que eu tenho que tratar, que eu tenho que evitar. Por exemplo, fatores de risco não modificáveis, idade, sexo, fator hereditário, por mais que queiram mudar o sexo, não vão conseguir isso. Assim, isso é inerente, isso não vai mudar. Os fatores o que o médico, principalmente o cardio, tem que bater? São os fatores de risco modificáveis. É isso que vai poder realmente mudar o desfecho desse paciente. Fala, meus amigos, Ramondino na área. Estou aqui na academia do André, da Dorian. Gente, que academia foda, mano. Academia old school puro, né? O clima aqui é muito foda, muito bom. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, porque tem muito vídeo bom aí pra vocês conferirem um pouco da história deles, tá bom, gente? Tamo junto.